melhor vinheta de podcast aqui em Mato Grosso do Sul, viu? É essa nossa. Tudo bem, gente? Lucas Mamédio, mais um Bug do Milênio, podcast aqui do jornal Mídia Max. Hoje, segunda-feira, como de costume, voltamos à programação normal, depois que na semana passada a gente fez na quarta-feira, né? Hoje voltamos à segunda-feira, como de costume. Hoje a gente está recebendo, eu vou primeiro apresentar a minha convidada aqui do Bug, depois a gente fala um pouco sobre o porquê que ela está aqui, né? Que é a Laís Milwa Iga, que eu vou pedir licença para ler, inclusive, porque né, são tantas coisas que a sua biografia, né, já é tão extensa que a gente tem que ler, que ela é antropóloga. Se estiver errado, se tiver acrescentar alguma coisa, pode me falar, tá? Pesquisadora na USP, palestrante, fala sobre temas relacionados a Okinawa, que é o nosso tema principal aqui hoje, do Bug do Milênio, população asiática no Brasil, né? E nas diásporas em geral. Obrigado, viu? Mil, eu vou te chamar só de Mil, que eu vi que algumas pessoas te chamam, né? Você é de São Paulo, tá visitando aqui Campo Grande, né? Isso. Obrigado por estar participando do Bug do Milênio. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Obrigada mesmo. E já vamos partir daí, assim, você veio para Campo Grande, não veio sozinha, né? Veio com um grupo de artistas, pessoas que também são pesquisadores, especialistas nesse tema que a gente está propondo aqui. E por que eu acho que é importante a gente falar desse tema, não só de Okinawa em si, mas de temas relacionados asiáticos, né? E essa relação com o Brasil, o Japão também, que tem uma colônia muito forte. E aqui em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul também, né? A gente tem uma forte influência da cultura japonesa, okinawana também, e temos associação aqui. E eu acho que esse tema dialoga muito com a nossa cultura, né? Que é centenária, que já está arraigada muito no nosso modo de viver, na nossa comida, no nosso modo de se vestir, enfim, milhões de coisas. Por isso que eu acho que é um tema muito relevante. E você veio para cá por quê? Como é que você veio parar aqui em Campo Grande essa semana? É uma história da hora, foi muito na correria, no improviso. A Hiromi Toma, ela é uma artista, tatuadora, figurinista, e ela tem família aqui em Campo Grande. E ela queria trazer, né, as tatuagens, ver a família, aproveitar ver a família. É muito normal tatuadores viajarem, né, para fazer tatuagem de trabalhos fora e tal. E a tatuagem que ela faz é a Hadichi, que é uma tatuagem tradicional de mulheres okinawanas, que foi banida por mais de um século. Você tem alguma tatuagem dessa? Tenho. Tenho... essa do dedo do meio. Onde que eu mostro? Pode mostrar ali, ó. Aqui. Aí tem essa. Legal. Essa no pulso. E essa ela fez ontem no evento na associação. Olha, passar pomada, viu? Sim, tô passando jazinha. Ela é feita com... Handpoke. Uma agulha, né? Que você vai... ponto Sim, a ponto. Essa daqui foi de máquina, né? Sim, é diferente. Então, é outra técnica. E... Daí ela começou a chamar, né, umas mulheres com ascendência okinawana também, para vir. De repente montou um bonde. Um bondão, que baixou lá de São Paulo. A Thaís Omini, ela é estudante de antropologia visual, está fazendo um documentário sobre okinawanos no Brasil. E ela é de Guarulhos, mora em Berlim, e está passando um tempo aqui para fazer a pesquisa dela e tal. E aí ela veio, então, também. Aí veio a Naomi Asato, que é estudante de Ciências Sociais, e fez um filme etnográfico muito lindo sobre memórias de mulheres okinawanas. Veio a Carol Kadomari, de Londrina, que é psicóloga e editora de uma revista Okinawana Internacional. Lá em São Paulo. Londrina. Ela é de Londrina. Tá. Mas essa revista ela é internacional. Chama Shimachi no Kui. E aí a ideia era meio trazer um pouco, né, das produções, nossas produções, né, de lá para cá. Aí montamos um evento, né, que aconteceu ontem lá na associação Shimachi no Moashibi, que teve exposição de arte, venda de prints. A gente conseguiu trazer prints de outros artistas,
né? Não só de São Paulo, mas de outros lugares do mundo também. Teve uma sessão ao vivo de tatuagem com a Hiromi, que foi essa Essa que daqui. você fez, uma delas. Apresentação de artes, né? De tambores, né? O taiko, música, dança. E como é que foi? Foi legal? Foi incrível. Foi assim, a gente ainda... Sabe quando não caiu a ficha? Aham. Porque a gente fez tudo muito no improviso, Aham. assim. Mas é assim que sai, assim, né? Orgânico. E chegando... E muito com muita animação, assim. E o pessoal daqui recebeu a gente muito bem. Tipo, das duas partes, sabe? O bonde de lá e o bonde daqui. Trabalhando muito, com muito afeto. Foi uma conexão ótima. E você falou, só uma dúvida, eu achei interessante, você falou da tatuagem que foi banida durante um tempo, como Isso, é que... porque Okinawa antes era um reino independente, que se chamava Reino de Ryukyu, e foi invadida pelo Japão no século XVII, depois foi invadida de novo no fim do XIX, em 1879. E dessa última vez, o Japão transformou o reino, né, o arquipélago também, numa província japonesa, que aí se chama Okinawa. E nisso foram banidos os nossos costumes, porque a gente é uma cultura diferente, né, a cultura do reino. Foram banidas nossa espiritualidade, nossas manifestações artísticas, as línguas do arquipélago. É um traço comum das colonizações, né? Isso. O banimento, o apagamento da cultura local e tudo mais, né? E aí, acho que em 1890, 1899, as tatuagens foram proibidas. E as mulheres que tinham sofriam muito preconceito. Eram vistas como selvagens, como primitivas. E isso veio também para o Brasil, né? Então, muitas mulheres também que já eram tatuadas e vieram na imigração para cá, passaram por muita discriminação. E aí o costume foi... Foi se perdendo, mas existe um trabalho de resgate, pelo que eu tô vendo, né? De vocês. Sim. E você já explicou um pouco, se você quiser acrescentar algum ponto em relação à história de Okinawa. É claro, ela é muito maior que isso, né? E a gente tem uma imposição do tempo aqui. Mas eu queria que você falasse um pouco, né, das características da ilha de Okinawa, né? Como ela se relaciona com a cultura japonesa em geral, assim. E um pouco de como, a partir daí, eles vieram e a razão pela qual vieram para o Brasil. Okinawa fica no extremo sul, né, do Japão, assim. Fica muito perto de Taiwan, né, da Coreia, da China. E então é uma ilha bem tropical, né, muito, muito quente lá. Tem uma... Enfim, os kimonos são diferentes, por exemplo, né? A gente tem o bingata, né? Que é um kimono que ele é mais... Ele não é tão preso, né? Com aquela faixa que nem tem do kimono japonês. As artes, né? Os tambores, a música, a poesia, as línguas são diferentes. E é uma ilha que... Enfim, é pequeno, né? Aliás, o Japão é composto por vários vários arquipélagos, ilhazinhas. São mais de né? 6 mil ilhazinhas pequenininhas, né? Mas tem as maiores, que dentre elas Okinawa é uma delas, né? Sim. Aí... Só que Okinawa tem uma... Assim, tem muito... Passou por muita pobreza, né? Muita miséria, principalmente depois da colonização do Japão. E foi meio isso, né, que trouxe... Porque no começo do 20, o Japão estava com políticas de emigração, né? De mandar a população para outros lugares. E Okinawa entrou nessa, e muitos okinawanos vieram para as Américas por conta da fome, né? Das dificuldades, da pobreza. Então foi meio nesse contexto que eles vieram para o Brasil, isso. né? Foi quase um incentivo do próprio Estado japonês, Sim, assim, né? Isso é uma característica da imigração japonesa aqui no Brasil, que foi uma imigração tutelada. Foi a única, assim, né? Tutelada no sentido de que foi promovida
e em partes bancada, financiada tanto pelo governo japonês quanto pelo governo brasileiro. Brasileiro. E em que tipo de atividade a maioria dos japoneses vieram? É agricultura? No início, sim, até a metade do 20, pelo menos, eles foram para a agricultura e para as fazendas, né? Uhum. Principalmente no interior de São Paulo. Em Okinawa, agricultura é uma atividade forte ou não é uma coisa Ah, eu acho que é mais uma agricultura pequena, assim, sabe? subsistência, assim? Uhum. E Okinawa vive muito mais de turismo, acho, Uhum. atualmente. Uhum. Mas os velhinhos lá todos têm sua hortinha, Uhum. acordam 4 da Você já manhã foi por pra aí. lá? Foi em 2011. Fiquei Uhum. 3 meses lá. 3 meses. Quem é de Okinawa da sua família? A parte do meu pai, Ah, tá. a minha avó, meus avós que são imigrantes, eles Uhum. vieram em 62. Já com a certa idade ou eram crianças, assim? Não, eles eram jovens, Uhum. assim. Então eles lembram com uma certa Sim, a minha avó lucidez. passou. Ela era criança durante a Segunda Guerra Mundial. Uhum. Então a galera que veio depois da década de 50 é uma galera que viveu a guerra lá, né? A Uhum. Batalha de Okinawa Uhum. foi bem terrível. 1/4 da população morreu. Foi uma das piores batalhas, assim, da Uhum. Segunda Guerra. Eu vi que quando do centenário da imigração japonesa aqui em Mato Grosso do Aham. Sul, que foi em 2010, faz tempo, né? Porque foi em 1910 a primeira vez que... 1908. Mas para Mato Ah, Grosso do para Mato Sul. Grosso do Sul. É. Ah, tá. Em 1908 chegou o primeiro navio, né, Isso. aqui no Aham. Brasil, e existia um grupo grande de pessoas de Okinawa, né? E é Aham. desse grupo que nascem as pessoas que vêm aqui para Mato Grosso do Sul, né? Aham. Então, isso quer dizer que a colônia japonesa em Mato Grosso do Sul é basicamente quase É que uma das mais 100% antigas. de Aham. okinawanos, é. Isso. É a É. única, eu acho, que é a maior parte da comunidade Nikkei Uhum. é okinawana, é o Uhum. Chinanchu. E como é que atualmente, não sei se você tem informações em relação a isso, é essa relação dos okinawanos com, assim, eu não sei nem como me referir, né, aos japoneses continentais, Descendentes. Pode falar descendentes nipo-brasileiros. Não, Ah, lá? eu Ah, digo lá não. mesmo. Já pode falar japoneses, É, acho. é. Aham. Existe algum tipo de diferença, algum traço cultural que marque a diferença e que é reforçado por essas culturas ou não? Sim, lá também, assim, pelo menos, não é majoritário, né? Mas tem uma busca por resgatar, né, as origens, nossas culturas, reforçar e difundir as, as, as características, né, as peculiaridades culturais e do modo de vida okinawan. Uhum, Porque, e aí, em relação ao Japão, né, Okinawa tem pouca representatividade, né, no governo, é a província mais pobre do Japão. uhum, As bases, a gente ainda tem um problema das bases militares estadunidenses ainda estarem lá uhum, e causarem muitos problemas para a população. É, então, nos livros didáticos de história do Japão, lá nas escolas, não tem nada sobre Okinawa ou a Batalha de Okinawa. uhum. Então, ainda tem um apagamento muito grande, né, por parte do Japão. Uhum. E você acha que isso tem influência no porquê a maioria não, mas grande parte das pessoas que vieram para o Brasil no começo do século eram de Okinawa? Tipo, ó, saiam daqui. Ou não, você acha que não tem esse traço? Eu não sei se teve uma coisa de uma certa expulsão, assim, Uhum, né? Mas eu acho que um governo que não dá condições mínimas, né, de vida para sua população, de certa forma, está expulsando, né? uhum. É muito duro, né? Tanto que a gente chama de diáspora, porque Sim. ninguém... É não foi compulsório, uma né? imigração que a galera saiu para, sabe? É, Uhum, é por sobrevivência mesmo, por uhum, desespero, por fome, né? uhum. Então, acho que sim, eu acho que teve muito descaso, sempre teve muito descaso, né? Por parte do governo japonês em relação à população de Okinawa. Você conheceu alguma história de alguém
pessoas, ou da sua família, ou que não precisa ser da família, que não queriam estar aqui, que pensavam em voltar, que se sentiam mal com essa situação, pelo menos, assim? A bibliografia diz, né, que as primeiras levas, né, de imigrantes japoneses e okinawanos não pretendiam ficar. Uhum. Eles pretendiam vir, enriquecer e voltar para o Japão, para Veja Okinawa. só. E isso ficou muito forte e foi muito frustrante para a população que estava aqui. Uhum. É quando o Japão perdeu a guerra e Uhum. não tinham condições de voltar, né? Então teve esse Porque era um país mais momento. devastado ainda. Isso. Então os primeiros imigrantes não tinham essa ideia de se fixar aqui. Uhum. Não, assim, tem histórias também que teve gente que veio já querendo ficar, né? Não Uhum. queria voltar. Uhum. Mas pela bibliografia e pela maioria das histórias registradas, era um pouco essa vibe, assim. Uhum. De modo geral, como é que você vê essa relação, esse primeiro encontro, né, da cultura japonesa com a brasileira? Aliás, assim, a cultura brasileira é uma babel cultural, né? A gente, Aham, historicamente, temos aí aham. uma mistura, né, uma miscigenação muito Sim, grande de culturas. A local, originária, indígena, africana, depois com os povos escravizados, a própria europeia, e depois tem esse traço mais recente aham. dos povos asiáticos. No contexto em que os povos asiáticos chegam aqui no Brasil, como que você vê esse encontro? Foi um encontro bem à la brasileira, né? Bem racista. Uhum, Porque no começo, enfim, né, eles vieram em 1908, no começo do 20, e o Brasil tinha recém-liberto uhum, os escravizados e abolido, né, a uhum, escravidão, não fazia muito tempo. Também fazia pouco tempo que estava uma discussão era uma discussão sobre, o Brasil ainda se pensava muito qual o projeto de nação brasileira? Qual o uhum, projeto de cidadão brasileiro? Era branco, era um uhum, embranquecimento e muito baseado em ideias do racismo científico, sim, né? Então, o amarelo entra nessa discussão, né? O amarelo seriam os povos asiáticos do leste asiático, né? Coreanos, chineses, uhum, japoneses. Entrava meio no meio, assim, e ora eles eram aproximados de negros, indígenas, ora dos brancos. Nesse primeiro momento, foi uma experiência de muita discriminação, racismo, muitas dificuldades e muita novidade também, né? Da comida, da língua para os imigrantes. uhum. É, isso vai mudar, assim, Tem diferença da língua de Okinawa? sim, Tem? sim, sim, É totalmente diferente? sim. Uhum, Tem várias línguas, sim. né, no arquipélago Uhum, de Ryukyu. Inclusive, a Unesco, acho que das 6 ou 8 línguas que a Unesco diz que estão em perigo de extinção no Japão, é, acho que a maioria é do arquipélago de Ryukyu, de Okinawa. E as outras acho que são de Ainu, em Hokkaido. seus avós falavam? Minha avó fala, meu Uhum, avô também falava. uhum. Mas você estava concluindo o raciocínio dessa recepção à la brasileira, né? Então. E aí os okinawanos também não podiam falar o Tinaguti, a Uhum, língua, porque sofreu preconceito dos uhum. japoneses. Ah, então tinha isso, Sim, né? os preconceitos sempre vêm na Sim, mala, né? aham. Sim. É, se tinha lá, né? As né, diferenças sempre vêm. A gente nunca carrega tudo, né, na Uhum, nossa mala, sim. mas tem coisas que vêm e que também vão se adaptando, né, às estruturas do local em que Uhum. as pessoas vão. Assim, e como é que foi essa interiorização? Porque se chega primeiro em São Paulo, né? No Aham. interior de São Paulo, e com mais pessoas chegando, né? E mais famílias, imagino Aham, que vai havendo essa interiorização, né? Indo para outros estados, como, por exemplo, aconteceu aqui em Mato Grosso do Sul. sim. Isso se deu porque, assim, era para terras agricultáveis, eles vinham para atrás de uma vida De melhor. uma vida melhor, porque, assim, esse início, né, no começo do 20, eles já haviam contratados para as fazendas no interior de São Paulo.
O que acontecia muito era... Eles não recebiam salários... É tipo uma condição de De semi-escravidão. semi-escravidão, isso. No Paraguai tinha muito também, né? No interior do Paraguai também tinha muita colônia japonesa, né? Tem. Que Aham. aqui perto. Na Bolívia, na Argentina, no Peru também. Então, assim, eram condições terríveis, né? Eles ficaram muito decepcionados também, porque a propaganda de que o Brasil era maravilhoso, né? As companhias de imigração lá no Japão investiram muito forte no marketing. Então, todo mundo achava que vinha aqui, né? As flores, imagino. E não foi bem assim. Então, muita gente acabou saindo das fazendas. Teve muitos grupos que fizeram greves. E aí, nisso, teve um grupo que veio para a construção da ferrovia. Aqui em Campo Grande. Aqui em Campo Grande, E essa ferrovia, né, é a nossa principal ferrovia, que tinha uma importância muito importante. E os trabalhadores okinawanos vieram em busca de trabalho e foram empregados na construção da ferrovia. É uma característica que nos é passada, né, que eu não sei, que eu acho que corresponde à realidade, mas é isso, todo mundo fala muito sobre a seriedade do povo japonês, né, sobre a disciplina, sobre a capacidade de trabalho, organização, né. Isso é uma realidade, sim, né? E eu acho que é uma coisa que pode ter, de alguma forma, contribuído para o êxito de muitos, né? Eu acho que... mas não são só características, eu acho que do povo japonês ou okinawano, né? A gente tem isso, sim, sabe? Um compromisso, uma coisa de trabalho. Só que uma coisa que essas características que ficaram muito positivadas acabaram virando estereótipos, Sim. né? E estereótipos positivados. Mas esses estereótipos positivados, eles fizeram o quê? Com que os okinawanos e os nipo-brasileiros fossem embranquecidos, virassem uma minoria modelo. Né? Então, minoria modelo é o quê? É esse grupo que a gente chama... que é racializado, não é branco, mas que se usa para falar, esse grupo racializado conseguiu. Mas é uma realidade que existe essa percepção, né? Oi? É uma realidade que existe essa percepção, né? Sim, os estereótipos, eles são sempre meio verdades, né? Só que... Porque ele precisa colar. Só que esse embranquecimento, ele serve também para apagar nossas características culturais e de modo de vida, e mesmo raciais e étnicas, para se encaixar nesse embranquecimento. Né? E esse embranquecimento serve para reforçar o racismo contra outros grupos que não têm esses estereótipos positivados. Entendi. Meio que usam vocês contra... meio que isso. Esse debate que você faz rapidamente, essa reflexão que você traz rapidamente, o seu trabalho é em São Paulo, né? As pessoas podem ter acesso aos seus estudos, é uma coisa. Mas, assim, ir até os locais, eu acho que é importante você trazer isso para cá, para Campo Grande, por exemplo, né? Porque existe uma comunidade aqui e esse é um tipo de reflexão que não é feito com frequência ou a pessoa não... É aquele gatilho que a pessoa não tem, assim, né? Eu acho que a reflexão e as experiências as pessoas têm. Às vezes é isso, precisa o gatilho, né? E, então, um pouco a proposta também da gente ter vindo é isso, né? Nossos amigos, amigas aqui de Campo Grande, okinawanos, que a gente já se conhecia pela internet, né? De fazer cursos juntos, debates, conversar nas redes sociais, queriam um pouco, né? Trazer isso. Então, eles já têm, né? Então, a ideia agora, essa semana, eu vou dar cursos e rodas de conversa justamente sobre esses temas, lá na associação, para a gente tentar criar, né? Criar essa corrente, né? A gente vê comunidades, né? Minorias e não minorias, mas assim, muito fortes, por exemplo, a comunidade negra, né? Tem de mulheres também, e outras minorias da comunidade LGBTQIA+, tudo mais. Você vê esse movimento mais tímido no caso de vocês, assim? Sim, sim. E tão necessário quanto? Em São Paulo, assim, sabe? Em São Paulo agora tá melhor, assim, mas começou a tomar força e forma lá para 2017.
Uhum. Porque, por conta desses estereótipos e mesmo das características da sociedade, da cultura japonesa e okinawana, é muito tabu, né? A questão é, da Uhum. sexualidade, né? Ou mesmo tem um patriarcado, né? Muito asiático, Uhum. que É, e é o... você traz isso muito, né? Pelo que eu pude ver, que é a questão da mulher okinawana, né? Sim, Falar da sim. mulher também, da questão de gênero também, né? Aham. Eu trabalho muito com questão de gênero, com feminismo e eu tenho feito muito isso, né, com muitas outras mulheres, Uhum. de falar sobre a mulher Utinantil, porque foi muito invisibilizada e ela construiu muito, né, a Uhum. comunidade. Então é um pouco só mostrar, sabe, tudo Uhum. que elas já, já têm feito Entendo. e... E quando você chega numa cidade que nem Campo Grande, por exemplo, Aham, Mato Grosso do Sul é um estado, enfim, já está numa região meio marginalizada, já é um estado aham, com, enfim, meio marginalizado também. E é aquela, você fala com as pessoas, não só com mulheres, eu digo, você sim, fala com sim, okinawanos aqui, você diz essas coisas, como é que eles reagem, como é que é você trazer esse tipo aham. de opinião, de pensamento para É a eles. primeira vez que eu venho para Campo Aham. Grande, né? E eu tô aqui, é meu terceiro dia hoje. Uhum. Com todo mundo que eu conversei, eu falo muito sobre isso. Eu acho que a ideia, eu nunca vou pro confronto, assim, né? Você É, cria eu, já uma barreira, né? É, é, precisa ter uma estratégia de comunicação com as pessoas, né? e muito escuta, né? Eu É. gosto muito de escutar para sacar um pouco como que é a vibe da pessoa, né? Com o que ela se ofende ou não, que ela se interessa ou não, né? Porque aí é pela escuta e pela fala, né? Uhum. Acho que são duas coisas importantes, tanto porque eu não tô vindo de São Paulo, falar, a pessoa de São Paulo que está aqui, né, da Pode metrópole, vim causar, é. trazer coisas. Não, eu tô aprendendo muito Uhum. também, assim, eu choro ouvindo as histórias do pessoal de Okinawa, Uhum. Otinanchu, que tem me contado, tô aprendendo muito. E fazer essa troca, entendeu? E porque eu acho que esses temas de gênero e sexualidade eles passam vários outros, né? Uhum. Então, várias outras conversas dá pra gente falar, ó, isso é gênero, isso é Uhum. coisa de... Isso é um rolê de mulher Uhum. e Tinantiu, Uhum. né? Isso tem a ver com sexualidade. Uhum. Então, é meio ir, né? Sim, É, contato, né? Respeitando também a história de sim, cada um, né? super, Porque às vezes a super. gente pode achar que, enfim, ninguém sabe mais sobre a pessoa do que ela mesma, né? Aham, Quando você citou o patriarcado e tudo mais, a cultura okinawana, japonesa e asiática em geral, eu acho que aham. eu queria que você, se você conseguisse fazer esse retrato assim, ela é patriarcal, ela é machista, é misógina, como é que funciona? Como é que é, assim? Sim, é muito diferente, né? Não dá pra gente pensar um patriarcado Aham. brasileiro ou europeu e... Mas tem, sim. Tem uma feminista asiática lá de São Paulo, a Carol Ricali, que ela fala uma coisa muito interessante, que a gente aqui, né, na imigração, vive sob dois patriarcados, o Uhum. patriarcado japonês Uhum. e o patriarcado brasileiro, né, nas nossas experiências. O Japão é um país que tem ele é muito hierárquico. Uhum. Então, as relações de gênero também são estão muito dentro dessa estrutura hierárquica muito fixa, Uhum. né? E a mulher tá abaixo, né? Uhum. Nessa hierarquia. Uhum. Em Okinawa não é bem assim. Uhum. Não era assim, né? A gente tem... Quando a gente estuda relações de gênero em Okinawa, a gente vê que o papel das mulheres sempre foi essencial. Uhum. Por exemplo, na época do reino, tinha o rei, mas tinha a Noro, a sacerdotisa, Uhum. que geralmente era a irmã mais velha do rei. Mas ela era conselheira do rei e ela que conseguiu, na verdade, unificar através da estrutura espiritual, Uhum. né, das Ela era uma sacerdotisas e influência das xamãs, uhum. que elas chegavam nas menores aldeias, Uhum. né? Ah, então tinha essa experiência
digamos, religiosa, metafísica, assim, lá Sim, também. espiritual. As mulheres detêm o poder espiritual, né? O poder de se comunicar com o sobrenatural, Uhum. né? Com as deusas, com os deuses, com os antepassados. Isso veio pro Brasil, assim, ou em pequena... A sacerdotisa não, a Norô, né? Porque ela era uma figura muito do reino e Aham. foi banida. Mas para o Brasil veio o que a gente chama de Utah, né? É uma espécie de xamã. Uhum. E ela trabalha com uma coisa bem de família, assim, cuidar de doenças, ver as coisas de Uhum. antepassados, se tem algum problema. Tem as Kaminchu também, que trabalham também de uma forma mais geral, né? Lá em São Paulo a gente tem a Beatriz Nagarrama. Ela tem um blog, um site que chama Okinawa Espiritual. Uhum. E ela tá trazendo muito forte pra gente, né? Esse resgate da espiritualidade, cuidando muito da espiritualidade. Não só do caminho dos mortos, né? Dos ancestrais, mas também do caminho dos vivos. Então, essa coisa de gênero e espiritualidade é muito diferente. É como a espiritualidade é muito importante para a cultura okinawana, as mulheres têm um papel importante e muito relevante, Uhum. né? Então, mas ao mesmo tempo, assim, em casa, né? Não tem onde a gente vai, né? O mundo Uhum. todo está O mundo, aham. estruturado de forma machista. Então, acaba tendo também muito silenciamento, Uhum. muita opressão, violência, todas essas coisas. Então, assim, aí reside mais uma vez a importância do trabalho de vocês, porque são várias frentes, né? Me parece, Super, né? sim, muitas. É uma batalha muito árdua. Aham. Você falou no início, né, do motivo pelo qual começou a imigração japonesa para o Brasil, que era a esperança de uma vida melhor, basicamente, Sim, né? sim. E hoje em dia a gente vive num momento, já há algumas décadas, né, de uma Aham. inversão desse fenômeno, digamos assim, que não chega a ser uma diáspora, né? Não chega a ser também uma coisa compulsória, mas de muitos brasileiros descendentes de japoneses que voltam para o Japão para também tentar Sim, uma vida melhor, né? sim. Cada vez mais, a cada ciclo de crise no Brasil, isso se Aham. intensifica e depois atenua-se e tal. É engraçado, digamos assim, né? Curioso, né? A gente Sim. viver isso, porque existe essa tentativa de ambição no Japão, que é um país que Aham. conseguiu se recuperar financeiramente, né? Sim, sim. De um pós-guerra muito difícil, né? Aham. Esse era meu comentário em cima de... Eu queria que você Aham. comentasse um pouco isso, esse fenômeno da volta, assim, né? Isso ficou muito forte nos anos 80 e Uhum, 90. Acho que é, agora não é tanto, mas também é uma busca, né, de juntar dinheiro e voltar. uhum, Mas tem muitas pessoas também que vão porque não querem voltar. Por exemplo, eu já ouvi muitas histórias assim de decassegue, né? É uhum, decassegue, né, esse Dekasegi, uhum. fenômeno. De pessoas, por exemplo, que são gays, mas a família não admitia Ver uma de possibilidade de forma nenhuma, nem a distanciamento. comunidade. Então vai pro Japão e vai para lá, Uhum. sabe? Fica lá porque As mas metrópoles japonesas atualmente, elas são permissivas em relação a isso, assim? As grandes a cidades? ideia, a permissividade, assim, a aceitação de sexualidade, performances de gênero é bem diferente, eu acho, assim. Acho que talvez nas metrópoles sim, mas a população LGBTQIA+, não tem muitos direitos, né? Uhum. Lá, então, Mas dá para fazer um é, paralelo em como é a realidade brasileira e como é a realidade japonesa hoje em dia? Você vê isso? na questão De de sexualidade, gênero, aham. sexualidade. É muito diferente, é Uhum. muito diferente. Eu acho que aí eu teria que explicar, falar muita coisa Uhum. para. Mas assim, é muito diferente você. No exemplo que eu dei, Aham. o ponto é que é muito diferente você estar sozinho num lugar Uhum. e viver sua sexualidade lá
e você assumir uma sexualidade com uma família que não te aceita, com uma comunidade... No seu caso, eu acho que tem mais a ver com a família da pessoa em si do que com a geografia, Sim, né? sim, Com o contexto sim. sociocultural Esse é o externo à casa ponto. dela, né? Aham. Porque Entendo. vai depender, porque essas coisas dependem muito do contexto, né? Da Uhum. comunidade que a gente tá. Mas, de modo geral, a maioria que vai, ainda vai com a ideia de voltar, né? Uhum. Juntar dinheiro e vir pro Brasil, E essa montar um ideia negócio. também estereotipada de que lá trabalha-se demais, que a saúde mental do povo Não é japonês é comprometida. estereotipada, é verdade. É verdade. Eu Aqui acho que é também é. fato. Não, aqui a gente tem Sim. cada vez mais casos, enfim. De burnout. Isso, Aham, exatamente. Mas lá, antes mesmo da consciência de que isso ocorre aqui, a aham, gente falava do que isso ocorria aham. lá, né? Inclusive, eu tava vendo faz tempo... Você conhece aquele canal de notícias Vice News? Uhum. Então, ele chegou a ter um tempo, uma redação no Brasil e parou. Mas uma das matérias que mais me chamou a atenção, eu esqueci o nome, mas tinha um nome para isso, era um fotógrafo, Aham. ele não era japonês, ele era europeu. E ele vivia no Japão e ele tinha como hobby fotografar pessoas que estavam extenuadas, muito cansadas do trabalho Gente. e dormiam na rua. Muitos, entremeado com as fotos, ele ia relatando assim, algumas coisas, né? Que era muito comum. Comum, assim, quando a gente fala muito comum, não é que toda esquina tem, mas ele Aham. flagrou várias vezes funcionários, pessoas que trabalhavam no mercado financeiro japonês, nas fábricas Aham. japonesas, que não voltavam para casa, dormiam na rua de cansaço, perdiam ônibus, Aham. perdiam trem, ficavam por lá mesmo. Sim. E as fotos são impactantes, assim, porque tinha gente Sim. dormindo em pé, dormindo, gente que Onde bebia. encosta dorme, É, né? e isso é só mais um exemplo, assim, digamos, né, Uhum. dessa percepção que há, que pelo que você falou, né? Mas lá não tem muitas leis trabalhistas, né? Eu acho que comparando com o Brasil, a gente tem Aham, um pouco, muito mais garantias. muito mais garantias, muito mais direitos. Minha mãe tá lá agora como decassegue, né? Ah, E a é? gente conversa bastante sobre isso. Ela trabalha muito, muito, assim, são horas. É, Ela trabalha em fábrica? isso. E aí é muito, muito pesado. E a conversando assim, tipo, minha mãe fala assim, a gente acha que o neoliberalismo pega forte, né, nos ambientes de trabalho no Brasil. E pega sim. Ela falou Aham, só que no Japão, assim, é mil vezes pior, aham, sabe? E o neoliberalismo ele não é só uma política econômica, né? Ele é também um processo de subjetivação, né? Por isso que esvaziamento está da alma. sempre, quando a gente fala de burnout Uhum, ultimamente, né? E como tá difícil trabalhar, ou tá sendo muito opressor e extenuante, a gente sempre liga com saúde mental, né? uhum, Porque se você passa, né, a maior parte do seu tempo no trabalho, estressado, ficando doente no trabalho, isso pressionado. também constitui, né, quem você é, Uhum, sua subjetividade. uhum. E constitui esses problemas de saúde mental. E, mas você acha que... Eu também li que existia, ou existe um esforço, né, do governo japonês atualmente para tentar melhorar essas condições de Aham, trabalho, né, diminuir... aham, Houve uma mudança trabalhista de diminuição de carga horária lá, alguns meses eu tinha lido isso também, aham. porque acaba que você é uma faca de dois gumes, né? Você Sim, acaba, enfim, perdendo pessoas, fica mal sim, visto, né? Porque para super. fora a publicidade negativa pega muito Aham, mais que qualquer coisa, né? Que é exatamente. positiva, digamos. Então, assim, ainda nessa linha, falam muito, existe são números, né? Dados de índice de suicídio também no Japão, que Sim, é muito sim. alto, né? Altíssimo. E isso também é um fenômeno muito triste, assim, né? Aham, Que sim. está relacionado com o quê, na sua opinião, assim? O que é a tentativa É. deles melhorarem Não, ou não, o de... fenômeno em si. Eu não sei, eu acho que
tem uma coisa de hierarquia, porque eu não conheço aham. muito como que funciona a estrutura de Sabe trabalho por que que eu lá. te pergunto? Ah, Não é nem como uma especialista, alguém que teria obrigação de saber, mas é como alguém que se relaciona com a comunidade, né? aham, Que é descendente direta, que tem seus antepassados de lá. Porque eu acho que as pessoas, mais do que ninguém, elas entendem como funciona o espírito, né? Das aham, pessoas e o aham. porquê elas fazem tais e tais coisas. Então, eu acho que a minha pergunta é mais de sentido, assim, você como alguém, né, que é de família okinawana e que ainda enriquece tudo isso estudando, né? Como que você vê, né, isso, assim, como pessoa mesmo? Eu acho que aí é diferente em Okinawa e no Japão, acho que essa coisa, nesse sentido, porque o Japão ele é muito mais hierárquico. Uhum, Eu acho que essa estrutura hierárquica é muito assim, é no sentido assim de o jeito, a língua japonesa, se você estudar a língua japonesa, eu não falo, mas do uhum, pouco que eu sei, ela já é hierárquica. Então você tem que saber, assim, olhando para uma pessoa, se ela está acima ou abaixo de você e como você tem que construir a uhum, frase, falar ou se portar. Então isso está em tudo na uhum, sociedade japonesa. E é muito opressor, uhum. né? Ao mesmo tempo que isso constitui laços É, de solidariedade e quando, sei lá, dá um tsunami, um terremoto, eles se unem, é também por conta desses laços que esse tipo de estrutura hierárquica constitui. Só que, ao mesmo tempo, no cotidiano, é muito opressor. uhum. É É, muito. Não sei, pode ser um estereótipo, também eu não sou especialista em Japão, eu sou mais em Brasil e em Okinawa. Mas as pessoas, não sei, elas se esforçam muito e não tem eu acho que, uma. em resumo, assim, as condições que são até além das pessoas, né? São as condições Sócio, socioculturais aham, e que econômicas. precede a existência de Aham, quem sofre com aquilo, né? aham. É meio que isso, E assim. o trabalho é É, fundamental, assim, sabe, para a parte toda, assim, os homens, quando estão estudando, se matam, assim, porque eles precisam achar um estágio bom, um emprego bom, porque senão eles não casam. uhum, As mulheres, se elas ainda têm que fazer uma escolha entre casar ou seguir uma profissão, porque a maioria dos homens não curte uhum, ser casado com uma mulher que tem profissão, mas uhum. Aliás, foi um escândalo, né? A renúncia da princesa japonesa lá, que renunciou para casar com para casar plebeu. com um plebeu. Sempre Plebeu é, na é verdade, né? engraçado. Sempre é, né? Na verdade, os escândalos Ah, lá na Inglaterra também foi. No seu caso, como é que surgiu esse interesse, assim, tanto da sua formação acadêmica, como é que foi a sua infância, sua relação com seus antepassados também? Como é que... eu fui criada pela minha avó, Uhum, imigrante de Okinawa, e eu cresci com ela me contando história de guerra, da Batalha de Okinawa, e contando histórias, né, da vinda dela para o Brasil. uhum, E eu sempre gostei de ouvir histórias e contar histórias. Acho que foi um pouco por isso que eu fui para ciências sociais, né, para uhum, antropologia. Só que no início eu era mais interessada em antropologia da saúde e da doença. Minhas uhum, primeiras pesquisas são nessa área. E estava indo para antropologia das emoções. uhum, E aí, quando teve o centenário, eu organizei um simpósio internacional lá na faculdade, na universidade. E entrei em contato com vários pesquisadores, pesquisadoras. E comecei a receber um incentivo assim, você é descendente de Okinawa, não tem pesquisa sobre uhum, Okinawa, né, no Brasil. Investe nisso. E aí eu comecei a fazer dança clássica uhum. de Okinawa, fiquei apaixonadíssima. E comecei, foi meio assim. E no caso você foi criado pela sua avó, né? Mas como é que é, assim, como é que é, ela, eu achei interessante você falar isso, que ela contava histórias, assim, com que tipo de sentimento ela falava disso, assim? Ela é muito boa, ela é uma Uhum. ótima contadora de Colorista. história. Ela ia contando, tem uma que eu sempre lembro, que é quando ela saía, quando acabou, né, a batalha, e começaram a chamar a população para sair dos buracos, que eles faziam Uhum. buraco na terra para se proteger dos bombardeios.
E eu sempre quase chorava, só que ela não deixava dessa história, porque ela contava assim. Aí terminou, aí começou a tocar um som assim, chamando a gente para sair dos buracos. Uhum. Porque os soldados, eles falavam em inglês, em japonês e em Uchinaguchi Uhum. para a galera sair. Uhum. E aí saiu, aí ela falou, ai, começou a tocar uma música que tocava na escola. E eu tava toda suja, assim, só que eu tava tão feliz de sair do buraco e ouvir a música, eu comecei a marchar, assim, dançar que nem na escola. Aí eu vou chorar. Só que aí, nessa hora, ia começar a chorar. E aí ela levantava e começava a dançar e fazer palhaçada e começar a me dar Porque cócega ela pra estava contando para cortar. uma criança, né? Pra... Mas Então ela tem esse uma... jeito. É muito triste, né? Mas como a pessoa lida com isso, existe uma beleza ali, assim, Minha né? avó, assim, e contando história assim, da prima decapitada no buraco. Nossa. História de guerra, História né? de Muito guerra. pesada. Mas também de superação, né? Depois de quando acabou a batalha, de tentar reconstituir a vida. Uhum. Né? E muito. As mulheres fazem isso muito no pós-guerra, né? Porque os homens morreram. Sim. Então cabe às mulheres, né? Uma vez eu fiz eu fiz uma matéria sobre... Chegou no e-mail do veículo que eu trabalhava uma série de... não, minto. Foi postado numa página aqui em Campo Grande umas fotos antigas de Campo Grande. Fotos de estabelecimentos antigos e tal. Um cinema que tinha ali no centro. E daí eu fui ver de quem era a autoria. Era de alguma coisa Katayama. Aí eu fui atrás, né, da autoria. Inclusive eu trabalhava com uma descendente dos Katayamas, que foi o primeiro fotógrafo aqui de Campo Grande, basicamente. Uau. E daí eu conhecia ela falou, meu pai tem tudo, tem todo o material, fui na casa dela. E a partir daí, assim, aqui em Campo Grande, pelo menos, eu acho isso muito legal, que a gente tem grande parte do registro histórico de Campo Grande, assim, do desenvolvimento de Campo Grande, da urbanização, da cidade, da construção da ferrovia, da esplanada ferroviária, né? Dos comércios históricos do centro, eles nascem através do olhar da comunidade japonesa, dos okinawanos. O Iga, por exemplo, é uma lenda. O Iga talvez seja o principal personagem do ponto de vista, né, do registro fotográfico da história de Mato Grosso do Sul, sem sombra de dúvida. E teve os Katayamas, também teve... Gente, eu esqueci o nome. Que tinha um estúdio no centro. Os Katayamas são okinawanos? Eu não sei se eles são okinawanos, mas como essa primeira leva de imigrantes foi totalmente okinawana, basicamente, eu imagino que seja. Eu não sei se Katayama é okinawana. E... Tem que ligar pra minha avó pra perguntar sobre ela vai saber. nome. De qualquer modo, é japonês, né? Assim, a gente tá há quase uma hora explicando as diferenças, mas só para falar. Então, assim, como essa imigração, ela tem essa importância em vários locais, né? Isso é bonito, assim, né? De como conta a nossa história. Sim. Né? Eu quero muito aproveitar aqui, assim... Porque o que eu sei de Campo Grande, assim, da imigração, eu li nas pesquisas, nos livros, né? E tá sendo muito, muito emocionante aprender com você, com a galera da o Aracaki, gente. O Aracaki, fotógrafo aqui do Media Max, pelo amor. Esse povo tudo vai tirando foto. Não, tô aprendendo um monte, assim, sobre a cidade, sobre Mato Grosso do Sul, sobre a comunidade aqui. Plantando a sementinha, né? Muito, muito legal. Bom, Mio, eu acho que é isso. Muito obrigado, viu? Pela sua presença, por bater essa corrida aí. Ainda vai ficar uma semana aqui em Campo Grande, né? Vai aprender muito mais, vai ensinar muito mais também. Obrigado pela sua presença, Obrigada viu? a você. Adorei o convite. Tá bom. Gente, é isso. Muito obrigado. Esse foi o episódio de hoje do Bug do Millennium, podcast aqui do Media Max. Até a próxima, hein? Fica de olho, gente. Spotify, Deezer, YouTube, Facebook... e onde mais vocês conseguirem reproduzir o Bug do Milênio. Tchau, tchau.